Boa noite, vamos falar do iceberg do sobrepeso e da obesidade. A gente tem a pontinha do iceberg, que é o excesso de peso, que é o excesso de gordura, só que existe um iceberg, certo? Nesse sobrepeso e nessa obesidade. E nessa aula de hoje, que é a aula 13 de 44 do projeto Bioquímica 360, eu, Amanda Fernandes, que sou nutricionista e criei aqui esse canal para Nutris voltado para o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Então, estou trazendo toda segunda-feira aí em novo horário, sempre agora às 20 horas e 15 minutos, para a gente poder falar sobre assuntos que envolvem os três pilares do atendimento nutricional. Então, a gente tanto tem a bioquímica dos alimentos, metabolismo e o comportamento alimentar, certo? E hoje aqui nessa aula eu vou contar para vocês o que é que tem embaixo, certo? Aqui nesse iceberg. Quem tá aqui no YouTube vai ver os slides, fica melhor para assistir. Quem tá aqui no Instagram vai dar para acompanhar também, mas no YouTube fica melhor, tá? Porque tem os slides. Então, dá para ver aqui no YouTube que as letrinhas estão bem pequenininhas aqui nesse iceberg, né? Não é verdade? Mas é a propósito mesmo. É só para vocês saberem que tem uma infinidade de coisas aqui dentro, certo? Desse excesso de tecido adiposo, desse excesso de gordura. Então, aqui em cima, a gente vê o excesso de gordura. A gente vê a questão da aparência, a gente vê a questão de que as pessoas, tá? Vou falar nem a gente, vou falar as pessoas, quem não é nutricionista, para quem não é profissional da área da saúde, enxerga ali como se fosse algo puramente estético. E na verdade não é. A estética está aqui dentro, certo? Aqui embaixo, nesse iceberg ali, como um dos itens, inclusive da autoestima, certo? Dessas pessoas. E a gente vai falar um pouco sobre esse iceberg. E por que que eu resolvi trazer esse conteúdo hoje para essa aula 13 de 44? Que é justamente para a gente discutir que nesse iceberg tem muita oportunidade para a gente, enquanto nutricionista, poder nos aprofundar, nos atualizar e nos aprimorar para esse tratamento de sobrepeso e da obesidade que tanta gente, vou falar algo polêmico agora, banaliza, certo? Pode ser polêmico, mas eu vejo uma certa banalização para esse tratamento. Tanto uma banalização no sentido de que, é só por vaidade, como se não fosse algo importante. E também tem aqueles que dizem assim, emagreça lá sozinho, quando você perder peso tu volta. Como já aconteceu com algumas pacientes minhas, que elas me relataram que já aconteceu isso com elas, de ouvir de outros profissionais de área da saúde. Só volta aqui quando perder 5 quilos, só volta aqui quando perder 10. Mas é justamente nessa jornada que a pessoa precisa da gente, certo? Então, vim aqui. Oi, Carol, boa noite. Tô aqui no YouTube também, tá? Aqui no YouTube tem um slide melhor. Lá no Story, eu deixei o link, certo? Se você quiser, vai ser bom que aí você vê o slide, tá certo? Então vamos lá, certo, minha gente? Então eu quis trazer, né, essa figura aqui desse primeiro slide para cá, para essa. Então o que é que a gente tem? Nós temos um iceberg aqui em cima, temos o nível do mar e o que ninguém enxerga por trás. Então aqui em cima a gente tem o excesso de gordura, o excesso de tecido adiposo branco, certo? E aqui embaixo, o que é que nós temos? Aí eu vou citar tudo aqui, porque eu vou dar uma passada, porque se eu for falar tudo sobre cada um desses itens, a gente não termina nunca essa aula aqui. Então, eu vou citar o que é que tem aqui por baixo desse iceberg. Amanda, tem só essas coisas ou tem mais? Não, tem mais, tá? Então, a gente tem o quê? Desbiose intestinal, aumento do risco de desenvolver câncer, alterações hormonais, inflamação a nível de hipotálamo, certo? Que é o centro da fome e da saciedade, que controla aqui a nossa ingestão alimentar. A inflamação subclínica, redução da imunidade, sofrimento com preconceito social devido a esse excesso de gordura, esse excesso de tecido adiposo, relação com outras doenças crônicas não transmissíveis, aqui eu destaquei
o câncer, e aqui eu trouxe síndrome metabólica, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio. Aqui também entra arritmia, aqui também entra artrite, artrose, entra, por isso que tem aqui 3 pontinhos, porque não acaba aí essa lista. Entra também doenças neurológicas, psicológicas, alterações cognitivas, inclusive eu trouxe um artigo pra gente dar uma espiada numa figura, tá certo, em relação a isso. A baixa autoestima, que todo mundo pensa que é besteira, todo mundo entre aspas, né? A gente já sabe que tem muita gente consciente, a gente sabe que tem muitos profissionais da área da saúde muito bons para poder entender sobre essa questão, mas aqui a baixa autoestima eu coloquei como se fosse um iceberg aqui embaixo, certo? Alterações nos exames bioquímicos, aqui eu vou só, nessa aula agora, hoje, eu vou pincelar aqui com vocês sobre esses exames, de quais que são, assim, os primordiais, os essenciais, que a gente não pode deixar de entender para poder analisar. E aqui também comportamento alimentar desregulado. Então, pode ver que se eu for fazer um link entre todos esses itens que eu acabei de citar, vai virar assim, ó, um emaranhado de ligação. Se eu coloco aqui alterações nos exames bioquímicos, eu consigo ligar com alterações hormonais? Consigo. Eu consigo ligar com inflamação a nível hipotalâmico? Consigo. Consigo ligar com inflamação subclínica? E assim a gente vai fazendo essa ligação. A relação do sobrepeso e da obesidade com síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, a gente consegue linkar com desbiose intestinal? A gente consegue. A gente consegue linkar com os exames? Também. Então, assim, vai ser um entrelaçado, certo? E esse entrelaçado é como se fosse um quebra-cabeça para a gente poder colocar cada pecinha no lugar e entender o nosso paciente de uma forma integral. Então tem até aquela história da uma medicina integrativa, nutrição integrativa. Vou ser um pouco taxativa agora, mas é meio que tipo assim, tu não tá fazendo mais que tua obrigação. A gente precisa fazer isso. Eu não tô fazendo mais que minha obrigação se eu não ter esse olhar integrativo. Claro que quanto mais aprofundado entender sobre o conteúdo, mais eu consigo enxergar essas conexões, esse raciocínio clínico por trás. E nunca a gente vai saber de tudo. A gente vai estar sempre aprendendo, a gente vai estar sempre fazendo cada vez mais ligações, de interpretar esse raciocínio clínico, de ligar queixas, sinais e sintomas, qual é o comportamento alimentar dessa pessoa, alterações do eixo da fome e saciedade, que a gente consegue ver por meio até mesmo de escalas que a própria pessoa pode responder e colocar ali pra gente. Então, não é só o excesso de gordura ali em cima. O excesso de gordura é só uma pontinha desse iceberg. É só a pontinha. O que tem por trás, o que tem por baixo desse iceberg é um universo. E esse universo é quem nos permite entender, certo? E colocar essa oportunidade nas nossas mãos de trabalhar. Não é à toa que praticamente 60% da população brasileira tem sobrepeso. Então, é 60% da população brasileira precisando de nutricionista. E a gente não daria conta de todas essas pessoas se todos os nutris fossem atender só esse nicho, não é? Então, veja que... Será que está saturado? Deixo aí a pergunta no ar, certo? E aqui eu trouxe essa figura aqui, que é uma teia metabólica, certo? A teia do metabolismo. Essa imagem que eu mostro aqui para vocês é um emaranhado, certo? Eu vou virar aqui a câmera para mostrar quem tá no Instagram, só para ver aqui, ó. A teia metabólica humana. Essa imagem aqui eu extraí, ela é do KEGG, que é uma enciclopédia. A gente tem diversas vias metabólicas, a gente tem ali sobre genes, sobre várias coisas, certo? Então, essa imagem é de lá. Então, é a gente pensar que o nosso paciente e nós também, certo? O nosso corpo, ele é assim, por dentro, em termos metabólicos. Então, se um pontinho nesse metabolismo der uma emperrada, digamos assim, vai começar a comprometer toda essa cascata. Então, parece que isso aqui deu um nó, né, no juízo da gente. Mas se você prestar bem atenção, sabe onde é que está o ciclo de Krebs? A gente consegue enxergar ele aqui, ó. É o único ciclo que tem aqui. Ixi, a bolinha ficou bem mal amanhada, mas tudo bem, né?
O ciclo de Krebs está aqui, ó. É esse mocinho aqui, quase no meio, né, dessa teia metabólica, certo? Então, para pensar aí, será mesmo que a gente fazer uma nutrição integrativa está sendo algo além do que a gente deveria, né? E o que tem se visto cada vez, pelo menos eu percebo, que está sendo cada vez mais banalizado e a gente não pode banalizar. A gente não pode banalizar que é só porque come demais, é falta de coragem, é falta de força, de foco, de fé. Até os próprios pacientes falam isso, é falta de coragem, é porque eu não tenho disciplina. Então, será que é falta de disciplina de ter essa teia metabólica aqui, de ter esse iceberg aqui de forma prejudicada, certo? Então, é parar para pensar um pouquinho sobre isso. E o quanto que o que está nas nossas mãos, como nutricionista, o quão importante está nas nossas mãos esse trabalho. Tem vários profissionais. O tratamento sobre peso e obesidade, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. O tratamento sobre peso e obesidade é uma terapia multidisciplinar. A gente nunca vai conseguir tratar o paciente sozinha, só com a nutrição. Muitas vezes a gente precisa de um psicólogo, precisa de educador físico, ou até mesmo fisioterapeuta, precisa de um psiquiatra, de um cardiologista, de um endocrinologista, de um ginecologista, enfim, vai depender das necessidades ali mais imediatas que cada paciente vai ter, tá? Então, deixando claro aqui que é uma atividade multiprofissional, é um tratamento multiprofissional. E é muito importante a gente saber fazer o quê? Guiar esse paciente para um outro profissional para poder nos ajudar nesse tratamento. Então, às vezes, eu preciso encaminhar para um endócrino, recomendar algum endócrino, recomendar algum psicólogo para ajudar nessa terapia cognitiva, né? Que tem muita da TCC, que inclusive é uma abordagem recomendada, inclusive pela BESO, mas nós, enquanto nutris, a gente não tem competência para isso. Quem tem é o psicólogo, certo? Lá na BESO tem falando sobre isso, no posicionamento, tá? Mas acontece que tem uma situação aqui em relação a isso. A gente precisa estar preparada para poder receber esse paciente com segurança. E a gente só vai ter essa segurança à medida que a gente atende e à medida que a gente vai entendendo cada paciente. A gente precisa ouvir o que é que ele está ali para dizer e enxergar, traduzir. É literalmente uma tradução. Quando ele fala em sinais e sintomas, a gente traduz bioquimicamente o que é que está acontecendo com ele. Quando o meu paciente diz assim, Amanda, eu não tenho disposição, eu tenho muita fadiga, muito cansaço. É um sinal e sintoma que ele está te alertando, está colocando uma luz vermelha ali, uma luz piscando para você. Bioquimicamente, o que é que seria isso? Pode ser a resistência à insulina? Pode ser uma necessidade de deficiência de ferro? Talvez. Possa ser muita coisa envolvida. Certo? Então a gente tem que estar com essas antenas, digamos assim, mais ligadas, mais acesas. E aí a gente vai sempre estudando, aprendendo, desenvolvendo esse raciocínio desse iceberg que está aqui no tratamento sobre peso e obesidade. E não banalizar, certo? Já vou comentar mais uma vez, já teve uma situação, algumas situações de eu ouvir, né, um profissional da área da saúde e tal, ou alguém me contar que alguém ouviu falar sobre isso, certo? Só volta aqui na consulta quando você perder X quilos, enquanto isso nem volte. Então, isso faz com que a pessoa se sinta sozinha, abandonada nesse processo. Tipo assim, te vira, né? E não é assim que as coisas funcionam. Ainda mais na terapia nutricional. Aí eu trouxe aqui mais detalhado algumas alterações metabólicas, certo? Do sobrepeso e da obesidade, para auxiliar a gente nesse raciocínio bioquímico por trás dessa condição, que é uma doença. Muita gente acredita que emagreceu, tá curado, e não é uma doença crônica, não transmissível. A obesidade, ela não tem cura, ela tem para entender, porque lá no começo, assim que eu me formei, eu peguei um exame de sangue para interpretar de uma pessoa, enfim, uma pessoa conhecida, e eu vi lá que a produção de insulina estava aumentada, certo? Para compensar a glicemia, na verdade, a resistência, e não que fosse uma coisa boa.
E eu não compreendia tão bem isso. E olha que eu sempre fui bem estudiosa, confesso, que eu sempre fui aquela nerdzinha de óculos que senta na frente, no canto da graduação. Mas eu confesso a vocês que eu saí sem entender muito bem, ou eu perdi essa aula, não sei, né? Então, alterações metabólicas. Aumento dessa produção de insulina, por isso que altera o exame de sangue. E quando a gente vê a produção de insulina aumentado, já é sinal de alerta para resistência. E que não é algo que a gente deseja para o nosso paciente. A gente quer o quê? Controlar essa resistência à insulina. Quando a gente fala em resistência à insulina, a gente pode lembrar do quê? Vou aqui desenhar como se fosse um feixe muscular. Então, é como se tivesse aqui gordura, certo? Como se não, acaba tendo gordura armazenada nesse músculo, assim como gordura armazenada no fígado e em outros locais que não eram para estar. E aí vem a esteatose hepática e tudo isso vai culminando na resistência à insulina, que isso é o que a gente chama de deposição ectópica de lipídios, deposição ectópica de triacilglicerol, de gordura. E essa gordura em excesso prejudica e seja produzido até, vamos supor aqui, vamos criar essa hipótese. Ferro está normal, ferritina também, índice de saturação de transferrina também. Então, o que essa pessoa tem? Se não está dando aqui os primeiros sinais de que não seja anemia ferropriva, o que é que pode ser? Talvez seja a resistência à insulina. Simplesmente entre aspas, né? Porque não é tão simples assim. Por quê? Deposição ectópica de gordura. Se eu tenho deposição ectópica de gordura, eu atrapalho o metabolismo da glicose, eu atrapalho a produção de energia. Se eu atrapalho a produção de energia, é como se a indústria da energia começasse a ficar, a ter racionamento de energia. Então, se tem esse racionamento de energia, a pessoa vai ficando ali mais fadigada, mais cansada. Devido ao quê? Pode ser, é um dos itens, tá certo? Não é o único, mas pode ser devido a essa resistência. E essa resistência à insulina também faz com que o corpo altere sinalização de neurotransmissores do eixo da fome e da saciedade. Então, se eu altero de comer mais ainda, e não é por fome. Então, se não tem essa sinalização adequada, vai acabar comendo mais porque ela ainda sente fome. Então, se ela ainda sente fome, ela acaba consumindo mais e aumentando o gasto energético, o consumo energético, certo? Outro item aqui, nesse caso das alterações metabólicas, redução da captação da glicose. Por quê? Devido a essa consequência que eu comentei aqui anterior, devido a essa deposição ectópica de lipídio, de gordura, de triacilglicerol, certo? Então, a gente já consegue ver assim um pouquinho depois, porque outros exames de sangue. Aqui na frente, depois eu fiz uma listinha básica, aí eu vou citar, tá certo? Em relação a isso. Outra coisa, cascata de sinalização para aumento da produção de citocinas inflamatórias. Isso aqui é inflamação subclínica. Quando tem essa cascata de sinalização para a produção de citocinas inflamatórias, Amanda, quem são essas citocinas inflamatórias? Por exemplo, o mais conhecido, as inflamatórias aí mais famosas em termos de alterações metabólicas devido ao excesso de tecido adiposo branco. Interleucino vai produzir mais tecido NF-κB, que é um dos mais conhecidos também, e tem outros, certo? Não é apenas por um. Então, o NF-κB, se a cada bloco de citocinas inflamatórias que é produzido e liberado, que na verdade é o que a gente chama de retroalimentação positiva, o feedback positivo. Porque quanto mais citocinas inflamatórias, mais vai fazer com que o corpo produza citocinas inflamatórias. Em contrapartida, a gente tem o inverso das citocinas anti-inflamatórias, ou as adipocinas. A mais conhecida, certo? Quer dizer, não é que é a mais conhecida. Uma das mais, digamos assim, uma das mais faladas, não tem só ela, é a adiponectina, certo? Que tem ali a adiponectina. Ela é uma adipocina anti-inflamatória e ela é produzida pelo tecido adiposo branco. Só que quanto mais tecido adiposo branco, menor a quantidade de adipocinas da adiponectina produzida pelo tecido adiposo branco, tá?
Aí também vem a questão da deposição ectópica de gordura, que eu acabei já puxando ali em cima para fazer já o link, que no caso vai ser esse acúmulo de gordura em outros órgãos, como no fígado, no músculo. E aqui o fígado a gente vem com as situações de doença hepática gordurosa não alcoólica, a gente vem ali com esteatose hepática, até chegar nos últimos níveis, que aí vem a cirrose. Muita gente acredita que a cirrose é só devido à bebida alcoólica, mas a gordura em estágio avançado, né, quanto maior o tempo ali hepático, ou seja, as células que trabalham nesse fígado e bloqueiam e atrapalham esse fígado de trabalhar, né? E o fígado ele é um órgão silencioso, ele é aquele órgão que vai recebendo todo, vai segurando ali a gordura, vai segurando a carga, até que chega uma hora que ele não consegue mais segurar a carga de trabalho para poder limpar e fazer todas as suas funções que o fígado tem. Então, ele vai ficando ali e caladinho, fazendo o serviço sobrecarregado e fica calado, tá? De observar e entrar em estado de alerta também quando dá aqueles exames alterados, certo? Outro item em relação a alterações metabólicas do sobrepeso e da obesidade, que é o iceberg, tá certo? Nós temos infiltração de macrófagos no tecido adiposo branco. Essa infiltração de macrófagos. Ô, Carol, não acredito que tá travando lá no YouTube. Espero que esteja gravando bem lá. Talvez seja a conexão, mas vou deixar gravado lá no YouTube, certo? Eu vou ver se eu consigo, para ver quem tá aqui Vou ver se eu consigo segurar aqui, tá? Para você acompanhar os slides pelo Instagram, certo? Vamos aqui. Aí dá certo. Espero que lá no YouTube dê certo depois a gravação. Outro item, tá? Em relação a essa infiltração dos macrófagos. Tá dando para ver aí? Tá, né? Clarear mais a tela. Esses macrófagos aqui são células do sistema imune. E quando a gente mexe com essa célula do sistema imune, a gente para pensar que o tecido adiposo branco, ele também é considerado um órgão para a imunidade. Então, essa infiltração de macrófagos vai fazer com que esse tecido também, aqui para explicar melhor, em relação a isso, certo? Ácidos graxos circulantes, que aí lá no inglês a gente vê, certo? Então, a gente vai, os triglicerídeos, então a gente vai avaliar esse lipidograma. Então, a gente tem o quê? Uma situação bioquímica, nós temos um desfecho que pode, né, culminar em um desfecho metabólico e nós temos como a gente enxergar isso antes que, certo? Lembra que eu comentei que uma dessas pontinhas, né, do que tem ali embaixo, desse histologia, e a gente tem aqui tecido adiposo, certo? Aqui o excesso de calorias, ou seja, o aumento do consumo alimentar. E vem aqui essa estrutura de quê? De hiperplasia, de hipertrofia e também alterações na secreção de adipocinas e inflamação. Foi tudo isso aqui que eu comentei. Então, a gente tem aqui, ó, tecido adiposo branco infiltrado e com uma maior quantidade de citocinas inflamatórias representadas por essas bolinhas em vermelho no artigo. Aí nós temos o que? Vocês irem acompanhando o slide para não ficar sem. E aí quando o YouTube terminar aqui, eu vou deixar gravado e espero que fique a gravação boa, não fique travando. Mas vamos lá, acontece, né? Vai dar certo. E aqui na imagem, para vocês que estão aqui no Instagram, esse fígado aqui, ele tá bem amarelinho, tá certo? Não sei se dá pra ver direitinho, mas ele tá bem amarelo. Essa cor amarelada é do quê? É da quantidade de triacilglicerol, certo? Da quantidade de gordura ali. A gente lembra do quê? Da resistência à insulina. E o órgão aqui, produtor da insulina, o pâncreas, certo? Então, aqui no pâncreas também é um órgão que os autores destacaram no artigo. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, da resistência à insulina e disfunção tecidual. Então, nós temos disfunção tecidual do fígado, disfunção tecidual do próprio músculo,
E também do parênquima, no caso das células do pâncreas, que no caso ela vai estar exacerbada, vai estar produzindo mais insulina para tentar compensar. E todos esses critérios aqui, e a gente tem aqui, ó, FF nervoso central representado. Então, sim, e ainda tem uma coisa. Aqui embaixo tem, ó, aumento do risco para síndrome metabólica. Então, meio que começa com o quê? O aumento do consumo alimentar, em termos de... Não sei, eu acho que esse artigo está disponível para qualquer pessoa baixar, não tenho certeza, qualquer coisa depois eu mando o DOI, tipo o CPF, né, do artigo, que é o DOI para quem quiser. Essa figura aqui eu já mostrei e já falei sobre ela de forma mais detalhada em uma outra aula, recente inclusive, mas aqui é só para a gente então maior para desenvolver a síndrome metabólica, certo? Síndrome metabólica, maior vai ser a questão das alterações da microbiota. Alteração do perfil das bactérias, aumento das gram-negativas, redução da diversidade e estabilidade, aumento da inflamação e lipopolissacarídeos, redução ali das células de adesão, que são células que deixam o intestino coladinho ali, fechadinho, só para absorver o que tem de absorver, sem deixar ele espalhado assim, solto, tá certo? A questão do gasto energético vai reduzir, então a pessoa vai tender a armazenar mais gordura, tá? Aí vem os desfechos, resistência à insulina, aumento dos triglicerídeos, aumento da adiposidade, da resistência, que são essas coisas que a gente já está comentando. Mas eu queria trazer aqui em forma de figura e lembrar que a gente já falou sobre, já descrevi bem mais detalhado essa figura aqui, tá? Então vem aqui a microbiota disfuncional, certo? Desbiose. E aqui uma microbiota balanceada, que é no caso para os indivíduos que estão metabolicamente saudáveis, tá certo? E em termos de exames bioquímicos, comentei alguns, tá? E queria deixar essa lista aqui para a gente lembrar dela, tá? Esses exames aqui alguns são mais de rotina, outros mais ou menos, mas a gente não pode deixar de entender esses exames aqui. De entender a questão da glicemia de jejum, insulina basal. Lembra que eu disse a vocês, para quem estava no começo, que não estava travando, que assim que eu terminei a graduação, eu peguei um exame para analisar e a insulina basal estava alta, a glicemia de jejum estava normal, dentro do valor de referência, e eu achei que aquilo era bom. E não é. A gente enxerga a resistência à insulina. Então, eu era bem imatura em relação a isso, e graças a Deus depois eu pude corrigir essa minha interpretação. O endocrinologista, ele geralmente passa alguns exames mais basais, digamos assim, e depois, dependendo do resultado, aí vai aprofundar, né, nos exames que mais precisa. Geralmente esse teste oral de tolerância à glicose e à insulina, o endócrino passa quando ele vê que, tipo assim, realmente, aqui tem uma situação aqui mais delicada, porque são exames que a pessoa tem que ficar dependendo do tempo de solicitação, até 2 horas lá no local para fazer o exame de sangue. Eu já fiz esses exames aqui. E é bem chatinho, porque tu tem que tomar uma garapa, não pode comer mais nada. Não é aquele pós-prandial, não, certo? Você toma uma garapa de glicose, né, de açúcar específico para o exame. E aí vai coletando sangue a cada 30 minutos, aproximadamente. Até completar, no caso que eu fiz, foi até completar 2 horas. Então, você passa ali 2 horas sem poder se alimentar só com a garapa de açúcar, né? Em jejum. Então, não é um exame bom de fazer, não. Então, acredito que talvez seja por isso que o teste oral de tolerância à glicose e à insulina, eles sejam exames para investigação, tipo assim, de segundo nível, de segundo passo, tá? Também tem em relação ao teste oral de tolerância, mas de pós-prandial. Então, a pessoa faz o exame em jejum, tá certo? Coleta sangue em jejum, aí toma café da manhã, que esse aqui é o mais corriqueiro, né? Não sei se vocês já fizeram. A pessoa toma o café da manhã dela normalmente e depois coleta sangue de novo. Então, ela não toma uma garapa, ela não precisa ficar presa, digamos assim, lá no canto do no espaço laboratório. Então, é um exame um pouco mais
tranquilo de ser feito, tá? A hemoglobina glicada, essa aqui sem sombra de dúvida, sempre está presente nos exames, a gente precisa entender sobre ela, entender que ela é um filme e não um retrato, que a glicemia de jejum e insulina basal é como se fosse uma foto, um retrato daquele momento. A hemoglobina glicada é como se fosse um filme dos últimos 3 meses. Lipidograma também, ele dá esse aspecto assim de filme, digamos assim, porque a gente tem um tempo ali em relação a esses exames. Aí vem o que, ó, TGO e TGP são o que? As enzimas, né, do fígado pra gente olhar. O ponto de corte, certo? Um ponto de referência do TGO e TGP, ele é bem grande, só que chega aqui num nível que já vai ser o quê? Um alerta, certo? Vermelho, para mim, como Nutri. Aí aqui eu entro um pouco mais com a nutrição funcional mesmo. Já é um alerta vermelho se a pessoa ultrapassar, por mais que esteja dentro do valor de referência, certo? E vitamina D, sem sombra de dúvida, tanto é que hoje, digamos assim, hoje em dia, né, ela é mais conhecida, inclusive, como um hormônio, e não só como uma vitamina D. Ela é mais conhecida como vitamina D em relação à linguagem mais popular, mas para a gente, em termos técnicos, a gente já deve enxergar essa vitamina D como um hormônio, tá certo? Isso aqui são alguns, né? Esse aqui são um dos exames mais corriqueiros. Em relação ao lipidograma, aí a gente vai lembrar do que? Colesterol total, colesterol HDL, LDL, tem a razão que a gente pode calcular, dividir um pelo outro, para ver qual é o valor de razão que deu ali. A gente também vai enxergar triacilgliceróis, para poder entender como que tá esses exames de sangue desse paciente, tá certo? Bem como o nosso, né? Que a gente vai estar sempre ali querendo analisar, né? E essa outra figura aqui eu trouxe para vocês, também é de um artigo científico. Deixa eu ver se eu coloquei a referência. Não coloquei, gente, estou devendo a referência, tá? Desse artigo aqui. E para a gente ter essa visão um pouco mais geral. Então, nós temos o que? A tecido adiposo aqui com obesidade, na restrição calórica e magro, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, na restrição calórica, magro, que eu tô traduzindo aqui literalmente, tá? Do jeito que tá aqui. E obeso, certo? Na verdade, com obesidade. O termo mais correto não é dizer, fulano é obeso ou é obesa. Não, está com obesidade, para ser mais empático. E aqui nesse artigo, aí eu vou olhar só para cá, tá? Nessa parte aqui, dessa parte aqui da parte da obesidade. Então, a gente tem o quê? Macrófagos, M1. Aí tem também o macrófago de perfil M2, mas nesse caso aqui a gente tem mais M1. Adipocinas apoptóticas, tá certo? Células também inflamatórias, CCL2, interleucina 6, 12, 18, 17, interferon gama, TNF-alfa. TNF-alfa está aqui no último da lista. Ele é um dos que os mais estudados, né? A ocitocina é uma das mais estudadas. E aqui todas essas alterações metabólicas, que no caso é nosso o quê? Nosso iceberg, né? Então, nós temos alterações na circulação sistêmica, aumento do perfil... Eita, passei sem querer, minha gente, desculpa. Aumento do perfil pró-inflamatório dessas adipocinas e redução das adipocinas anti-inflamatórias. E aí a gente vem com esse perfil, né, das doenças crônicas inflamatórias associadas à obesidade, aterosclerose, diabetes mellitus tipo 2, doença hepática gordurosa não alcoólica do fígado, osteoartrite, asma. Sim, aí entra aqui, né, síndrome metabólica, todas aquelas que eu comentei com doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, todas essas alterações metabólicas que podem aqui culminar como desfecho metabólico, né? Quando a gente vai ver no artigo, tem sempre assim, desfecho metabólico. Aí aqui pra gente visualizar esse iceberg, certo? Então, pontinha do iceberg, excesso de gordura. O que é que tem nessa pontinha aqui? Só fechar a boca. É por falta de força de vontade, né? É o que tá aqui em cima, é o que as pessoas enxergam. É porque não tem disciplina, certo? Não tem disciplina.
tem várias desculpas, né? Desculpas sim. Há vários tabus, tá? Melhor falando aqui, vários tabus. E o que é que a gente tem aqui por baixo? Desbiose, aumento do risco de câncer, alterações hormonais. E aí a gente lembra também dos hormônios do eixo da fome de saciedade. A inflamação a nível do hipotálamo, lembrando que ele é o eixo da fome da saciedade. Inflamação subclínica, que a gente comentou, redução da imunidade. Por quê? Tecido adiposo branco também não é um órgão endócrino, não tem infiltração de macrófagos, aí a gente tem mais infiltração de macrófagos tipo 1000. E esse aqui interfere no quê? Na imunidade, certo? Atrapalha a imunidade. Por isso que as pessoas com obesidade têm o maior risco de desenvolver sinusite, gripe. Não é à toa que a obesidade é um fator de foi e é, né, um fator de risco para complicações de Covid-19. Tanto é que quais que os públicos, né, de maior vulnerabilidade para pegar o Covid, para desenvolver complicações de Covid, era os indivíduos com idosos, né? A idade era um critério, a indivíduos com obesidade, indivíduos com diabetes, porque essas doenças crônicas não transmissíveis, elas atrapalham essa imunidade, reduz essa imunidade. Então, a pessoa mais, digamos que, fraca, entre aspas, imunologicamente, fica mais propícia a desenvolver alguma doença nesse aspecto. O sofrimento com preconceito social, tanto é que nessa parte aqui, eu até deixei aqui por último, porque é o que dói muito, é como se fosse tipo assim, fere a alma da pessoa, sabe? Isso aqui, esse preconceito social. Diz que não existe, mas existe. Esse preconceito social existe. As pessoas julgam. As pessoas julgam os indivíduos com sobrepeso, com obesidade, como indivíduos preguiçosos, que não são capazes, indivíduos que não são inteligentes, indivíduos que não são capazes de cuidar de si mesmo, sabe? Então, a gente precisa estar atento a isso aqui. A relação com outras doenças cardiovasculares, a baixa autoestima. Aí, por isso que diz, não tenho vontade, não tenho força, não tenho fé. Por quê? Entra aqui dentro, certo? Desse iceberg. As alterações dos exames, que a gente já tinha comentado um pouco, e essa alteração do comportamento alimentar desregulado. E tudo aquilo que a gente já falou. Então, Amanda, aqui dentro desse iceberg tem mais coisas? Com certeza. É porque eu trouxe, assim, o ponto-chave, certo? Um ponto-chave ali dos principais desse iceberg pra gente poder enxergar, tá certo? E aí, deixa eu virar a câmera aqui de volta. E aí, nossa aula de hoje foi sobre essa questão e eu queria deixar bem enfatizado sobre o nosso papel, tá? Como nutricionista. Nosso papel enquanto profissionais da área da saúde, enquanto profissionais capacitados para poder atuar com planos alimentares, poder atuar no comportamento alimentar também. Porque eu vou dizer um negócio polêmico agora, mas hoje eu tô na polêmica, então eu vou falar. Porque eu fico indignada com outras criaturas que nem da área da saúde são, ocupando esse nosso universo. E ele é nosso, ele pertence a gente. Então a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de abrir uma live para falar para as pessoas, para explicar para as pessoas. E eu tô aqui, ó, tem pouca gente me assistindo agora ao vivo, mas tô aqui porque eu sou inconformada com certas coisas e eu sei que aquela coisa de grão em grão a galinha enche o papo, ou de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso são coisas bem clichês, mas eu sei que uma hora vai ser disruptivo e aí eu vou de pensar e dizer, valeu a pena. Valeu a pena ter começado daquele jeitinho lá, com pouquinha gente, ali acompanhando e visualizando, porque eu fico inconformada com certas coisas. E eu vi que essa semana eu li uma frase que aonde está a tua inconformação está a tua missão. Então, se a gente está inconformada, se a gente está ali inconformado com certas coisas, então não é pra gente se calar, sabe? Não é pra gente ficar aceitando, inclusive, o que alguns outros profissionais que acabam banalizando o tratamento de sobrepeso e da obesidade, eu não aceito. Tem muita banalização em relação a isso, tem muitas
situações que colocam a gente até mesmo em prova, tipo assim, nossa, será que eu aprendi errado? Será que eu tô fazendo errado? É esse post aqui no Instagram que tá certo, que outra pessoa publicou? E a gente não pode se deixar levar por isso, né? A gente tem que ter nossos próprios critérios, a gente tem que ter nosso próprio filtro, em termos de análise de critério. E tudo bem se a gente errar em algum momento, né? A gente nunca sabe de tudo. Mas que a gente busque fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Porque se a gente não faz, vai ter alguém que vai fazer no nosso lugar. Então é pra gente ocupar esse nosso lugar, não ter vergonha da gente falar. E eu digo aqui, sabe, o Jean, a Tayane que entrou que tá assistindo, que é da fisioterapia, é, que a gente não deve se calar. A gente deve falar. A gente não deve ter vergonha, sabe, de fazer o nosso trabalho, de se divulgar, de trazer essas informações de terapia. Hoje mesmo, antes de estar aqui com vocês, eu tive um encontro com minhas pacientes que eu tenho um grupo, né, do programa de emagrecimento Despertar, e eu trouxe para elas o assunto sobre como acelerar o metabolismo. E aí foi bem polêmico na hora que eu fui explicar sobre o jejum intermitente, inclusive pode ser até uma aula aqui depois também. Foi bem polêmico falar sobre elas, porque elas mesmas dizem, mas eu já vi alguém que fez e não sei o que, bababá. E a gente foi ali discorrer, discutir. E quando elas entendem o que é que se passa dentro do próprio corpo, isso faz com que elas tenham uma adesão melhor ao plano alimentar. E isso é um dos icebergs, inclusive, né? Se a pessoa não entende se ela é ponto cego para aquilo, porque ela não é nutricionista, ela não é formada em nutrição, ela não tem a obrigação de saber de todas aquelas coisas. Quem tem é a gente, né? De estudar, de buscar, de pesquisar. Não, a gente não tem a obrigação de saber de tudo, a gente tem a obrigação de pesquisar sempre informação, de se atualizar, né? Então, quando a gente passa essa informação para o nosso paciente, faz com que ela ou eles, né, tenham uma adesão melhor a esse tratamento. E quando tem essa adesão melhor ao tratamento, esse iceberg vai ficando cada vez mais leve e vai se dissipando. É como se fosse uma nuvem que fosse se dissipando. E aí eu queria deixar esse recado aqui e inclusive para falar, né? Mandei para Jean, mandei para Bela, mandei para das meninas da aula que foram alunas também da pós esse ano. Jean já foi de outro, né? Em Jefferson também. Mandei um link de inscrição que eu vou fazer um desafio gratuito para você criar o protocolo, seu protocolo. E aí, como é que vai ser? O meu, então eu vou dar detalhes do meu protocolo para o tratamento de sobrepeso e obesidade. Ah, Amanda, eu vou trabalhar com